Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova do ITA 2025. Essa é a questão de número 2, uma questão de geometria espacial que explora a relação de Euler. Então, vamos dar uma lida aqui na questão. Ao longo das afirmações, aí a gente vai comentando alguns pontos importantes em cada uma dessas, dentro da teoria, né, em cada uma dessas afirmações. Vamos lá. Primeira afirmação. Existe um poliedro formado por 3 faces triangulares e as demais faces quadrangulares. Primeiro eu vou anotar aqui a relação de Euler. Vou colocar aqui V mais F igual a A mais 2. Bem, a relação de Euler serve para qualquer poliedro convexo que tem, então, número de vértices, faces e arestas amarrados por essa relação. O enunciado na afirmação 1, ele fala poliedro, genericamente. Então, ele pode ser convexo e aí tem que satisfazer a relação de Euler, ou ele pode ser um poliedro não convexo e aí não vale a relação de Euler. De toda forma, vale retomar, vou fazer um desenho aqui bem tosquinho, mas só para a gente retomar um ponto, né? O que é a aresta, né? É esse segmento onde a gente está compartilhando dois lados, né? Então, observa que essa aresta aqui que eu estou destacando, vou até colocar nome aqui para ela, um AB, ela é compartilhada simultaneamente pelo plano do chão aqui, do cubo, como uma outra face aqui na frente. Então eu tenho a cada dois lados que se justapõem, eu formo uma aresta, e aí então, como que eu calculo o número de lados, né? Se eu fosse colocar aqui, o número de lados é simplesmente pegar o número de faces que eu tenho e ver qual tipo de face. Então, se eu tenho face triangular, vou chamar aqui de L. Se eu tiver faces triangulares, cada triângulo tem 3 lados. Cada quadrilátero tem 4 faces. Então, eu vou chamar de F3 o número de faces triangulares que eu tenho. F4, o número de faces quadrangulares que eu tenho. F5, o número de faces pentagonais que eu tenho. E assim, sucessivamente, até onde eu vou ter N faces de um polígono qualquer, né? Fn. Beleza, com essa relação, como eu sei que a cada dois lados eu justaponho para ter uma aresta, então, entre aspas, né, a relação aqui é que o número de lados é 2 vezes o número de arestas, né? Ou o número de arestas é o número de lados por 2, porque eu colei 2 lados para formar uma aresta. Dito isso, para qualquer poliedro, vale essa relação aqui. 2 vezes o número de arestas tem que ser igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes. Porque aqui eu estou contando, basicamente, o número de lados que eu tinha nas planificações, assim, antes de colar a figura, antes de formar o sólido. No enunciado, na afirmação número 1, a gente tem um poliedro formado por 3 faces triangulares e todas as outras quadrangulares. Então, o que o enunciado está falando para a gente é isso daqui, ó. Afirmação número 1. Eu vou conseguir calcular aqui o número de lados, né, da figura, que eu podia chamar também, né, pensando na geometria plana, só contando o número de lados aqui de cada figura plana após destacar cada face, né? Então, 2 vezes o número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais, aí eu tenho N vezes o número de faces quadrangulares. Só que aí a gente vai ter uma inconsistência, porque eu vou ter aqui 2A é igual número de faces triangulares na afirmação número 1 é 3. Então, eu vou substituir isso daqui por 3. Mais N vezes F4. E aí, observa o seguinte, gente. Eu vou ter 2A é igual a 9 mais 4N. Por quê? Até vou apagar aqui. Cada
face quadrangular tem 4 lados, né? Dito isso, olha só que a gente está compondo. Esse número 4n com certeza é par. Esse número 2a com certeza é par. Esse número 9 é ímpar. Só que a gente sabe que ímpar mais par dá ímpar. Então, isso daqui é um absurdo. Eu não posso ter um número ímpar mais um número par, resultando no número par. Logo, essa primeira afirmação é falsa. Beleza. O que nos leva, então, a tirar a afirmação 1 da jogada. Não pode ser nem alternativa A, nem alternativa B. E aí a gente agora tem que acertar ou a 2 ou a 3, né? Ou pelo menos descobrir se uma delas está certa ou errada, né? Então vamos mapear aqui a afirmação 2, que é: existe um poliedro não convexo com 5 vértices, 9 arestas e 6 faces. Para fazer essa daqui, a gente pode, já que estamos olhando para isso aqui, ver se verifica essa informação. E, genericamente, o único teste que eu consigo fazer a partir disso eu sei que o número de lados, né, ou seja, o dobro do número de arestas, é igual 3F3 mais 4F4, e assim vai até N, F de N, né? Como eu tenho aqui, esse F4 está sendo multiplicado por 4, o F5 está sendo multiplicado por 5. Se eu troco, ao invés de 4, 5, 6, 7, N, só para 3, então o dobro aqui de arestas é necessariamente maior do que 3F3 mais 3F4 mais 3F5 e assim vai 3Fn. Ou seja, isso daqui é 3 vezes o número de faces triangulares, faces quadrangulares, faces pentagonais e assim vai, até um polígono de n lados. E aí eu consigo concluir que, para qualquer poliedro, vale a relação que 2 vezes o número de arestas tem que ser maior do que 3 vezes o número de faces. Se eu testo aqui, só para verificar, vamos ver se ele satisfaz essa relação. 2 vezes 9 é maior ou igual a 3 vezes 6. Dá 18, maior ou igual a 18, né? Então, o enunciado aqui na questão, na afirmação 2, ele me dá um polígono que é um poliedro que é minimamente válido. Então, eu vou tentar visualizar o que acontece. Como o número de vértices é 5, aí cabe uma sugestão. O poliedro aqui, mais simples que a gente consegue desenhar, é um tetraedro. Vou até desenhar um tetraedro regular, por exemplo, né? Tentar, né? Nitidamente não vai ficar regular, né? Mas tudo bem. Finge que é regular, né? Para ficar mais bonitinho. Aqui, 4 faces que são triângulos equiláteros, né? Se eu marco em cima dessa altura um ponto e faço uma pirâmide menor, claro que eu vou destacar aqui essa aresta por cima, né? Mas aí eu consegui fazer uma pirâmide menor. E eu arranco essa pirâmide. Então eu vou ter algo mais ou menos assim. Como se fosse o mesmo triângulo da base, mas eu arranquei. Eu vou ter um novo poliedro que vai ter número de arestas iguais a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as faces da base, as arestas da base, 7, 8, 9 arestas. Vou ter também 5 vértices, os 4 originais, mais esse daqui, que eu marquei dentro da altura para arrancar a pirâmidezinha. Então, 5 vértices.
Vou até destacar aqui os outros 4, né? 1, 2, 3, 4. E o que está dentro dele, 5. E o número de faces? Bem, eu tenho os 3 triângulos equiláteros da parte externa. E agora eu tenho 3 triângulos menores que são... eles estão substituindo a base, né? Eu acabei arrancando o triângulo equilátero que estava no chão, né? Vamos colocar assim, e surgiram 3 novas arestas. Aí a gente tem 6 faces. Aí bateu, né? Bateu com a figura. Aí você pode até pensar, como que eu penso num exemplo durante a prova, né? Alguma coisa desse tipo. Eu acho que uma dica razoável é você tentar visualizar pelo menos os poliedros de Platão, né? Então, tetraedro... vou pensar nos regulares direto, né? Tetraedro regular, hexaedro regular, que é o cubo, octaedro regular. Quando aparece... existe... Se não for, né, vamos pensar que não é uma questão tão trivial para ser diretamente um poliedro de Platão, a ideia é pensar em alguma modificação de um deles, já que ele satisfaz pelo menos o básico, que é justamente onde o poliedro da afirmação número 3 vai cair. Porque quando eu faço esse teste, e aí você pode verificar que essa relação aqui tem que ser válida para qualquer poliedro, e aí o enunciado fala de um outro poliedro, agora com 7 vértices, 16 arestas, eu vou fazer pelo menos esse teste aqui. 2A é maior ou igual a 3F para esse poliedro da afirmação 3? Bem, e aqui a gente está entre a afirmação C e aí, né? Se é apenas 2 ou 2 e 3. A gente vai ver que é apenas 2. Por quê? Porque quando você faz 2 vezes 16 maior ou igual a 3 vezes 11, vai dar 32 maior ou igual a 33. Então isso daqui não satisfaz nem essa propriedade aqui inicial. Portanto, estamos aqui, no caso, a afirmação correta apenas a 2, e aí isso nos leva à alternativa E, onde a gente comenta, então, essa propriedade, entre aspas, né? Vou colocar aqui muito entre aspas o que eu vou falar agora, que é essa outra relação não oficial, né, de Euler, que também acompanha, né, que é o número de lados, né, da figura, como você separa as faces e conta aqui, e aí você tem lado igual 2 vezes o número de arestas. Geralmente, quando os alunos estão estudando relação de Euler, estudam muito essa daqui, mas você não pode ignorar essa realidade aqui, que é contar, entre aspas, né, os números de lados aqui, 2 vezes o número de arestas, para a gente fazer essa análise. E, consequentemente, talvez a parte mais difícil dessa questão é você ter essa sacada aqui que você poderia trocar, ao invés de ir subindo 3, 4, 5, 6, 7 até o N, troca tudo por 3 para garantir que é maior, e aí você tem essa análise 2A maior ou igual a 3F. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!